Os bolsonaristas estão revoltadíssimos com o ato de 8 de janeiro organizado por Lula e pelos outros poderes. O Marco Feliciano chorou, a Carla Zambelli esperneou e vários senadores bolsonaristas também deram um chilique. O Minion até caiu por conta disso. Eu vejo que todo esse chilique, primeiro que é um erro dos bolsonaristas porque reforça uma posição antipática ao STF e também antipática à democracia. Mas eu vejo que eles estão com medo, porque Alexandre de Moraes falou que vai prender e punir todos os que estão envolvidos, inclusive os mentores intelectuais. Então eu vejo que eles estão tremendo de medo com o ato do Lula. E que hipocrisia do Marco Feliciano, agora tá preocupado com direitos humanos? Mas na sua opinião, esse chilique todo é medo de punição? O Marco Feliciano é hipócrita? E a Carla Zambelli, claro, ela tá sendo indiciada, vai participar de ato. Se você concorda que a hipocrisia é medo, deixa o like e se inscreva no canal. Esse chilique todo começou com um manifesto bolsonarista escrito por senadores. Eu fiquei até surpreso que o Cleitinho escreveu, assinou. Não sei se foi ele, porque ele claramente tem uma dificuldade ali de alfabetização. Claramente. As coisas que ele fala e as bobagens que ele, das intervenções dele no Senado, mostra que assim como Eduardo Bolsonaro, ele precisa passar ali por um processo de alfabetização, porque é muita loucura para uma pessoa que é minimamente letrada. Mas o manifesto é uma vergonha só, mostrando que eles estão com medo e cheio de contradições, porque eles começam a falar que esse manifesto do 8 de janeiro, esses atos, estão falando de defesa da democracia, mas nós defendemos a democracia, porque a democracia não é relativa, como o Lula tá falando. Tá vendo? São ignorantes. Por isso que eu falo, questiono a alfabetização dessas pessoas, como que a democracia não é relativa? A democracia brasileira é igual à democracia americana? Não. Então, só aí já é relativa. Vocês acham que os Estados Unidos não vivem uma democracia? Vivem, mas é uma democracia diferente da nossa. Então, se lá eles têm uma democracia que é diferente da nossa, então a democracia é relativa do local onde a pessoa está e do ponto de vista de cada um. Qual o problema do que o Lula falou? É que o Lula, apesar de ter até o quarto ano de grupo, é muito mais inteligente e muito mais culto do que vários desses bolsonaristas. Começaram a falar, não, uma instituição só não pode ter um monopólio da defesa da democracia, assim como o Pacheco falou. Só que o ato que nós teremos de 8 de janeiro é de um único ente do poder? Claro que não, são dos 3 poderes. Uma bobagem só, porque eles estão com medo. Alexandre de Moraes falou recentemente nas entrevistas que ele concedeu: nós vamos punir todos os envolvidos. E não importa se é político, não importa se é militar, não importa se é cidadão, todos vão ser punidos. Porque a Operação Lesa Pátria não tem prazo para acabar. E nós já pegamos os executores, nós já chegamos nos financiadores, chegamos em alguns, vamos prender outros, e é muito possível nós chegarmos até os mentores intelectuais. E quem são os mentores intelectuais? Políticos. O André Fernandes, que foi o deputado que protocolou o pedido de CPI, daquela CPI ridícula dos atos antidemocráticos, que virou um mico bolsonarista, está sendo investigado. Então eles vão, todos eles serem presos. Todos serão. E agora, esse ato, esse manifesto que eles assinaram é mais de um erro bolsonarista. Como gostam de cometer erro. Mostram que eles são antipáticos à manifestação. Deveriam ter ficado quietos, em silêncio. Querem se opor a um ato de defesa da democracia, os coloca contra a democracia. Parece que eles estão como eu posso dizer, se adaptando, ou se antecipando, melhor dizer, a uma futura punição. É isso que está acontecendo. Já que nós vamos ser punidos, vamos falar que eles estão criando narrativas para nos prender. E o Rogério Marinho, aquele cara que chora, né? Nossa, o cara chorou no Senado, o papai teve que acudi-lo. Não chora não, filhinho. Tocando no peitinho dele, que coisa ridícula. Parece que o gado é mais inteligente do que os senadores. Porque o gado recuou. Iam marcar manifestações, estavam lá, vamos lá para uma festa da Selma 2, tudo muito na surdina ali, quietinho na boca miúda. Não marcaram nada, claro, porque se marcarem não vai dar ninguém. E alguém vai se comprometer a um ato público em defesa do 8 de janeiro? Claro que não. É óbvio que não. Seria mais um fiasco, mas os bolsonaristas foram mais inteligentes do que os políticos, porque não se posicionaram, ficaram em silêncio, não falaram nada como tem que ser. Se você nessa posição, o melhor é fazer ficar quieto, como a Carla Zambelli fez. Deu o chilique dela, mas está em silêncio. Claro que ela está em silêncio. Carla Zambelli é investigada pelo 8 de janeiro. Carla Zambelli foi a única parlamentar indiciada pela CPI
dos atos antidemocráticos, ela e Bolsonaro. Ela vai falar alguma coisa? Não vai. Tá queimada com o bolsonarismo. Bolsonaro a responsabiliza pela derrota de 2022, porque ela correu atrás do jornalista segurando uma pistola na mão, talvez lembrando os tempos de Espanha. Ora, é óbvio que ela vai ficar em silêncio. A única coisa que ela falou é um ato ridículo com gasto de dinheiro público. Ela tem que se limitar a isso mesmo. Não sobrou muito a Zambelli. Ela vai se indispor com o Alexandre de Moraes? Ela que vai ser caçada e possivelmente presa? Não tem. Zambelli se mostrou mais inteligente do que os senadores, né? Do que o Rogério Marinho do Peitinho, do que o Cleitinho e do que o Flávio Bolsonaro do Chocolatinho. Zambelli que foi abandonada, né? Isso é um ponto. Porque a CPI dos atos antidemocráticos só indiciou a Zambelli. E param no relatório final. E um relatório final, ele não é feito somente pelo relator. É um acordo que acontece entre governistas de oposição. Nem o André Fernandes, que foi o relator, ou que foi a pessoa que fez a CPI, ele não foi o relator, né? Ele que protocolou o pedido de CPI, foi indiciado pelo relatório final, ele que está sendo investigado. Por que Zambelli? Porque ela está abandonada. Os bolsonaristas abandonaram completamente Zambelli. Como eu falei, Bolsonaro é a culpa, eles não querem saber dela. Então, como ela está fragilizada, enfraquecida, colocaram ela lá. Então ela vai se manifestar? Claro que não. Agora, a hipocrisia do Marco Feliciano, eu acho que ele tá tão virado no ácido hialurônico que ele colocou no rosto, que ele começou a alucinar, ele começou a chorar numa postagem de uma rede social. E é interessante porque na rede social dele, tem lá um perfil dele, ele segue poucas pessoas, ele segue filhas, né, parentes, Bolsonaro, alguns senadores e o médico que fez a harmonização facial nele. Só que ele tem tanto botox, ele não consegue abrir o olho, então ele fica assim. Eu não sei como que ele chorou. Excesso de botox, não exagero. Ele chorou. Aí ele começou a falar dando chiliques, cheio de mentira, né? Começou o vídeo dele cheio de mentira, chilicando, né? Muito ácido hialurônico no rosto, acaba acontecendo isso, né? Porque ele falou o seguinte: eu corro o risco de fazer esse vídeo de ser preso. Qual o risco que você tá correndo de ser preso, Feliciano? Qual é o risco? Você quer ir pro banheirão da penitenciária? Não entendi. Só porque você falou? Mentira dele. Um vídeo cheio de mentira e contraditório, porque ele falou o seguinte: houve, nos atos de 8 de janeiro de 2023, nós tivemos destruição do patrimônio público, mas nós temos pessoas presas, inocentes. Como? Como? E eu esperava que ele fosse fazer uma descrição, ele fosse, né, segmentar. Ele fosse falar, não, teve pessoas, aqueles que quebraram precisam ser punidos. Não, ele colocou todos como sendo inocentes. Então como que ele fala que todos são inocentes, sendo que houve destruição do patrimônio público? É contraditório. Contraditório. Eu acho que o implante capilar dele deve ter provocado alguma coisa cerebral. Aí ele falou assim, um golpe de estado provocado por senhorinhas e crianças com Bíblia na mão? Bíblia na mão, Feliciano? Para! Então foi uma senhora que acabou defecando ali no STF? Conversa pra boi dormir, hein, Feliciano? Conversa para boi dormir. Não vou nem falar. Olha, é ridículo o que ele falou. Aí ele começou a defender, não, porque nós tivemos um patriota que morreu. Agora Feliciano tá preocupado com direitos humanos? De novo essa história do patriota que perdeu a vida na Papuda? Eles sempre criticaram o sistema prisional brasileiro, falando que era colônia de férias. Se os bolsonaristas tivessem defendido uma melhora do sistema prisional, talvez o patriota que eles tanto dizem não teria perdido a vida. E se Bolsonaro não tivesse incitado a manifestação de 8 de janeiro, ele não estaria embaixo da terra, infelizmente. Não, porque nós temos pessoas que sofrem porque tem um adereço da tornozeleira eletrônica. Ora, são criminosos? Ah não, mas isso tudo é uma injustiça. O que me deixa revoltado é que eles só usam, os bolsonaristas, todos eles usam o corpo daquele bolsonarista que perdeu a vida para fazer politicagem. Por que eles não levantam uma bandeira para uma defesa num sistema prisional melhor? Não, isso não. Isso não. Feliciano, maneira no Botox, vai. Tá afetando o seu cérebro. Ou é desvio de caráter.